a mais um vídeo do meu projeto Zina Convida. Hoje eu tenho um tema muito especial: literatura. Você gosta de ler? Qual o seu livro favorito? Qual a sua trajetória como leitor? Hoje nós vamos falar sobre alguns livros que são especiais para alguns dos meus convidados. A gente sabe que é um pouco clichê falar isso, mas a literatura, a leitura, de fato nos transporta para outros lugares, outros contextos, outras dimensões, não é mesmo? Mas, além disso, ela também faz algo muito importante, que é ampliar o nosso olhar, gerar empatia, ampliar o nosso posicionamento e a nossa noção sobre a realidade e sobre as diversas culturas e sobre a sociedade de forma geral. Pensando nessas questões, eu perguntei a 5 colegas de profissão qual o seu livro favorito e por que ele é importante na discussão em proporcionar reflexão sobre essas questões. Eles trouxeram as suas respostas. Vamos ver então quais são os livros que eles indicam? Vamos lá, venha comigo! Olá, eu sou a Cláudia e a convite da Rosina eu estou passando aqui para deixar uma indicação de leitura. O livro que eu vou sugerir para vocês é o livro A Ralé Brasileira, do sociólogo Gessé Souza. Esse é um livro bastante interessante porque ele traz um pouco da realidade do nosso país. A partir de uma pesquisa empírica, o Gessé e seu grupo de pesquisa, eles fazem uma análise sociológica de vários aspectos da nossa sociedade, passando por diferentes contextos, como educação, saúde, religião, questões relacionadas à etnia, raça. E um ponto que eu considero bem fundamental dessa análise que o autor propõe neste livro é que ele lança uma análise em relação às desigualdades sociais que ultrapassa as questões econômicas e ele propõe uma discussão dos aspectos relacionados ao capital cultural, a fatores relacionados aí a questões morais, afetivas, emocionais, aspectos familiares. Então, eu considero uma leitura bastante rica e muito transformadora. Então, fica aí a minha sugestão para que vocês possam compartilhar um pouco aí desse aprendizado que essa leitura propõe. Oi, gente! Então, a minha indicação de livro é esse livrinho aqui, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É um livro que vai abordar muito a questão antropológica, né? O Ailton Krenak, ele é um socioambientalista, um ativista aí pelos direitos indígenas e pelo meio ambiente no Brasil e no mundo todo. E nesse livro ele vai abordar a forma como a gente se relaciona com a natureza, a forma como a gente não se enxerga como parte da natureza e quais os efeitos negativos disso, né? Quais os problemas que essa visão antropocêntrica, esse antropoceno que ele chama, como isso vai afetar as nossas relações enquanto seres humanos, as nossas relações sociais, a relação nossa com a natureza no sentido de predação e de simplesmente se aproveitar e tirar o máximo, e como isso pode prejudicar e como isso tem já prejudicado a nossa vida enquanto humanidade. Então eu indico aí a leitura, é um livro muito instigante, com uma argumentação e com uma leitura também muito bacanas e simples, mas muito profunda. Fica a dica aí. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa e hoje eu vim aqui a convite da Rosina para conversar com vocês sobre livros. E o livro que eu escolhi foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro foi o único romance dessa escritora, ela era muito famosa pelos poemas que ela escrevia. E nesse romance a gente acompanha a vida de uma jovem que acabou de se formar e já conseguiu o emprego dos sonhos, na cidade dos sonhos. E ao mesmo tempo que ela tem que lidar com toda essa novidade na vida dela, ela se vê num quadro de depressão profunda. Então a gente vai acompanhando essa jovem enquanto ela lida com a doença, ao mesmo tempo que ela tenta não perder quem ela é e perder o que ela conquistou, no meio de todas as crises. Então esse livro ele é muito importante porque ele foi escrito pela Sylvia Plath, que também tinha depressão. Ela lutou contra a doença durante toda a vida dela. Então
Para quem se interessa por psicologia, por psicopatologia, é um livro imperdível. Então, essa é a minha dica. Agradeço a Rosina pelo convite. Espero que vocês gostem e boa leitura a todos. Tchau! Oi, pessoal. Meu nome é Sara. Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje para fazer uma indicação de literatura para vocês. Eu escolhi o meu livro favorito de contos, que é A Dama do Cachorrinho. Eu peguei uma edição da Editora 34, que eu gosto bastante. Essa edição ela reúne os 36 melhores contos do Anton Chekhov, que ficou famoso justamente pelo gênero conto na literatura russa. Diferente de outros nomes como Tolstói, Dostoiévski, né? Que escreviam livros gigantes e traziam muita reflexão sobre culpa, a vida moral dos seus personagens. Ele não tem essa marca. Uma das marcas dele é não trazer julgamento sobre os personagens. Ele deixa você, leitor, pensar o que você quiser sobre o que você está lendo. E ele precisa de pouco espaço. Em poucas páginas, ele traz um recorte da vida dessas personagens. E ele vai descrevendo a personalidade delas de uma forma por meio dos comportamentos, das frases, dos olhares. Então, é como se você estivesse numa terça-tarde dando uma volta na rua e enxergando a história imensa da vida de duas pessoas que estão se olhando, que estão conversando, e o que aquilo está gerando de transformação nelas. Uma das situações que as pessoas costumam dizer é que mas as histórias deles são ótimas, mas não tem um final, não tem um desfecho. E o Chekhov tem uma explicação para isso. Ele dizia que quando ele terminava de escrever um conto, ele tirava o início e o final do conto. Porque o objetivo dele não era trazer algo pronto para o seu leitor. Era trazer aquela descrição, aquela situação, uma vida inteira em poucas páginas, de como aquilo estava transformando e lidando com as pessoas, e fazer com que o leitor pudesse refletir sobre aquilo. Então, tenho certeza que depois de 36 contos, você vai ser outra pessoa. Então, essa é a minha dica de leitura. E desejo uma boa leitura para todos e todas. Tchau, gente! Olá, eu sou a Joyce, eu sou psicóloga. Eu vim recomendar um livro para vocês, que é Americana, da Chimamanda. É um livro que trata a questão... É um romance que trata a questão racial de uma forma que quando tu percebe, quando tu se dá conta, tu já entendeu todo o impacto da raça e da cor que acomete o sofrimento das pessoas, dos personagens do livro. É uma discussão importante para a psicologia. É importante a gente entender que o sofrimento de uma pessoa branca e o sofrimento de uma pessoa negra são diferentes, porque acarretam outras questões. Eu gosto de falar que o racismo, ele faz com que todo o preconceito em relação à cor chegue antes do que a pessoa. E aí, vocês já conheciam alguns desses livros? Ficaram curiosos para saber mais sobre eles? Então vamos lá, gente, vamos buscar mais literatura, vamos ler mais, porque a literatura, os livros são para todo mundo. Não é específico de uma classe social. Todo mundo lê e todo mundo precisa ler para que a gente possa ampliar a nossa percepção sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros, sobre as culturas, sobre a sociedade, sobre os relacionamentos, enfim, sobre tudo. O livro nos fortalece, o livro favorece o nosso desenvolvimento como ser humano. Então vamos lá, gente. Livro é para todo mundo. Muito, muito obrigada aos meus convidados que trouxeram as suas brilhantes indicações e muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Já deixa o like se você gostou dele e se inscreve no canal. Isso ajuda com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!